Olá, crianças! O tema do nosso vídeo de hoje é Planejamento para a produção de escrita de um conto de autoria. O que é escrita de um conto de autoria? A escrita de um conto de autoria é quando a gente vai escrever algo que nós inventamos, uma história que nós vamos inventar do início até o final. Para eu escrever um conto de autoria, o que eu preciso pensar? Existe só um tipo de conto? Existem vários tipos de contos, não é? Existem contos de fadas, contos de assombração, contos de mistério, contos de artimanha, contos populares, né? Então, primeiro eu preciso pensar qual é o tipo de conto que eu vou escrever. E aí, nós vamos pensar um pouquinho. Todos os contos são iguais? O que eu já sei sobre o conto que eu vou escrever? Então, eu decidi o conto que eu vou escrever, o que eu já sei sobre ele. Quais contos como esse eu me lembro de ter ouvido, né? Então, eu já ouvi esse conto, mais de um. Quais são as características desse conto? Como geralmente eles começam? Esse conto que eu vou escrever, ele tem um início que é sempre igual, né? Como que eles terminam? São textos longos? São curtos? Esse tipo de conto que eu quero escrever, como que ele é? Eles possuem muitos personagens? Poucos personagens? Tem um protagonista? Um personagem principal? Normalmente nesse conto que eu estou pensando em escrever, tem isso. E quem que conta essa história? É o narrador que conta? Ele conta e participa também ou ele só conta essa história? Existe sempre um problema, um conflito? Como que é? E como que normalmente ele é resolvido? Então, quando eu penso tudo isso, eu já tenho esse planejamento de qual tipo de conto eu vou escrever, como são esses personagens, como que normalmente esse cenário, né, o lugar onde acontece, vamos produzir? Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que esse meu conto vai ter que ter uma situação inicial, né? É onde eu vou apresentar os personagens desse conto, o lugar onde vai acontecer, o tempo. E isso acontece normalmente já no início do conto. E depois ele tem que ter um conflito, né? Um acontecimento responsável por modificar a situação inicial dos personagens, né? Exigindo uma ação. Então, esse conflito normalmente ele vai acontecer, ele vai modificar essa situação que estava acontecendo lá no início, né? E os personagens que estão nessa história vão ter que tomar uma atitude, vai ter que ter uma ação. E esse desenvolvimento, né? O que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é quando o autor vai contando o que o personagem, o que os personagens eles estão fazendo para solucionar esse conflito que a gente já mostrou, né? Então teve um conflito e aí vai se desenvolver a história, né? O autor que está escrevendo ele precisa contar como é que vai ter uma solução a esse problema, né? E aí, durante esse desenvolvimento, tem uma parte da história que nós chamamos de clímax. O que é o clímax? É o momento de tensão, né, da história, onde o personagem ele vai precisar tomar uma decisão para solucionar esse problema, tá? E o desfecho. Como é que vai ser solucionado essa história, né? Então, percebam, algumas situações que nós não podemos fugir para fazer uma boa escrita de conto. A situação inicial, que é onde você apresenta, então, os personagens, o tempo, o lugar, que é no início. O conflito, que é um acontecimento responsável por modificar essa situação, que estava tudo tranquilo, vai acontecer alguma coisa, né, que vai fazer com que os personagens precisem tomar uma atitude. O desenvolvimento, que é onde o autor vai contando o que os personagens estão fazendo para solucionar esse problema. O clímax, que é naquela hora que
a tensão do conto, que você precisa tomar uma decisão ali na hora, o personagem, para que aconteça o desfecho desse conto. Então é isso. Se vocês conseguirem garantir esses 5 elementos, né, esses 5 pontos num conto, vocês com certeza farão uma boa escrita, tá bom? Então, uma boa escrita para vocês, espero que vocês tenham aprendido e possam usar esses conhecimentos quando precisarem produzir um conto. Tchau!